Caros telespectadores, estamos aqui para conversar sobre a nossa economia conturbada e eu gostaria de dizer que essa semana, novamente, e não é surpresa nenhuma, o dólar está estacionado em 3,1246, não houve nenhum estouro nem para cima nem para baixo. A Bolsa teve algumas valorizações na Bolsa, de 1,56, graças a uma coisa que todos nós apreciamos, que são os contratos de minério de ferro com a China. Mas também alguns bancos se beneficiaram, etc, etc. O mercado reajustou a estimativa de inflação, agora a estimativa é 3,45, mesmo com a estimativa um pouquinho acima, ainda é uma estimativa excepcional comparando 11% que nós tínhamos pouco tempo atrás. E o PIB continuamos falando em 0,5 a 0,6. Há realmente uma certa calmaria no mercado. E os operadores, e os analistas, e os investidores, eles têm agora uma expectativa de que, encerrada essa fase da denúncia contra o presidente Temer, e agora, digamos, uma certa estabilidade da administração do governo, especialmente da equipe econômica do governo, todo mundo, quer dizer, todo o mercado espera as reformas. Por mais que doa, por mais que algumas pessoas continuem acreditando no absurdo, a reforma da Previdência é a estrela das reformas. Nós precisamos fazer essa reforma e essa questão de que não há déficit e que está sobrando dinheiro não é verdade. E se alguém duvidar disso, eu mesmo posso enviar um cálculo aritmético simples a esse respeito. Mas nós estamos também falando de uma reforma importante, que é a reforma tributária, que se o governo conseguir fazer o que, desculpe-me o governo, eu não acredito, porque fere de cara imediatamente o interesse dos governadores, mas nós temos que impor certa racionalidade na tributação aqui no Brasil. E por último, nós estamos falando também uma coisa absolutamente necessária, que é a reforma política. Mas alguém duvida que o Congresso é refratário a qualquer reforma séria nesse sentido? E uma coisa boa que a gente pode dizer é a reação positiva do mercado significa investimento, que é o que todos nós desejamos e que todos nós estamos esperando. E vamos ter, com certeza, nesse segundo semestre. Nós vamos entrevistar um amigo nosso, e que é o diretor da unidade da Uniaselv aqui em Lages, que é o professor Guilherme Schneider. O professor Guilherme, eu queria lhe fazer a primeira pergunta, e é uma pergunta bastante genérica. Eu gostaria de perguntar o seguinte: uma coisa que todo mundo fala, qual é o rumo da educação universitária no Brasil? Nós vamos continuar nos últimos lugares no mundo e vamos ter uma educação universitária de baixa qualidade, ou nós vamos mexer alguma coisa nisso aí? Bom dia. Bom dia a todos. Com relação ao crescimento da educação no Brasil, nos últimos meses o Ministério da Educação intensificou a abertura de novas unidades, com uma normativa nova. Então, eu imagino que eles estão com uma crescente, investindo na educação, para que possam ter mais opções para a população. Entendo. Então, claro que tem que haver o cuidado. Um cuidado muito grande com relação à qualidade desse novo ensino que está sendo proposto nos próximos meses. Nessa questão, desculpe lhe interromper, nessa questão exatamente nós temos discutido um aspecto interessante. Que aparentemente o governo, não está preocupado com qualidade, mas com quantidade. Ou seja, ele quer atingir todos os pontos do país com educação universitária, sem se importar com a qualidade e com os resultados finais. Isso seria verdade?
não podemos dizer que seria necessariamente verdade. Agora, o que ele fez foi realmente esse movimento onde vai ter esse aumento como é que eu posso falar? De universidades novas pelo Brasil todo, em todos os lugares. Agora a gente tem que ver se ele vai conseguir suprir essa demanda para que mantenha essa qualidade. Como dizem, para que não abra uma instituição de educação num posto de gasolina ou qualquer galpão que esteja disponível. Então esse cuidado ele tem que ter. Com certeza vai dar uma sobrecarga para o Ministério da Educação no quesito que eles têm que avaliar essas unidades. Entendo. Então nesse momento a gente pode realmente ter um boom inicialmente, onde a qualidade talvez seja o último quesito que vai ser avaliado. Então, o Ministério da Educação vai ter que se preparar para que o que ele fez com uma normativa liberando essas novas unidades para as instituições já existentes, para que ele tenha esse cuidado minucioso para daqui a pouco ele poder botar, como se fala, o dedo na ferida e dizer, não, opa, isso aqui não está certo. Vamos voltar atrás, vamos ver se ele vai ter essa capacidade. Há poucos anos atrás, o ministro da Educação, que era Fernando Haddad ainda, no tempo do governo do Lula, né, ele falou algo mais ou menos assim, que o que importava era a quantidade, né, e a qualidade não era uma questão, porque na verdade, o que me pareceu na época, além do absurdo da ideia, me pareceu que o Ministério da Educação estava querendo atingir o mais possível de brasileiros, mesmo que fosse com a qualidade baixa. Esse raciocínio, é melhor ter alguma coisa ruim do que nada, na educação poderia ser viável? Poderia ser uma coisa aceitável, professor? Com certeza não, né? Não, né? Não dá para a gente ter uma educação de má qualidade, né? Vamos dizer que a gente imagina que o pessoal que está lá, nos nossos governantes, se eles fossem bem educados, talvez não estariam fazendo o que está acontecendo, se a gente parar para pensar, né? É verdade. É até engraçado falar isso, né? É verdade. Mas, aparentemente, no governo da Dilma, essa ideia foi mantida também. Sim. Provavelmente. Né? Provavelmente, sim. E agora, eu não sei se esse movimento desse lançamento de unidades novas pode ter algo a ver com ano que vem, é um ano eleitoral, entendeu? Então, isso pode estar sendo uma contrapartida com as eleições do ano que vem. Pode ter um link com isso, não dá para a gente precisar exatamente. Entendo. O que acha de nós termos aqui na nossa região aproximadamente 26 instituições de ensino, todas procurando espaço e numa concorrência que eu acho feroz, e contrário ao modelo de muitas universidades, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, não há esse modelo de uma competição no ensino superior dessa forma. Essa é uma questão que o governo vai corrigir ou o próprio mercado vai corrigir, por exemplo, com absorções de empresas, de vendas, etc. O que acha? O governo tem que fazer algo ou o governo vai esperar que o mercado faça algo? Eu entendo que o mercado vai fazer algo. O mercado vai fazer algo. O mercado vai fazer algo. É um ciclo, né? Uhum. O ciclo de educação, podemos dizer que talvez seja um ciclo de banco. Vários bancos, os grandes compram, fica aquela meia dúzia. Eu acho que na educação a gente pode trabalhar nesse mesmo segmento. Mas nós não vamos concentrar, então? A gente fala de concentração como se fosse um pecado, né? Mas talvez fosse boa. Por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas regiões, e eu conheço algumas regiões dos Estados Unidos, você encontra, por exemplo, numa cidade ou numa região com 2, 3 milhões de habitantes, você encontra 4 ou 5 instituições de ensino superior. No nosso caso, numa região tão grande, nós vamos encontrar 30 ou mais, talvez, né? O senhor acha que o mercado corrige isso, então? E como? Através de falências ou através de um outro processo? De compras, por exemplo? Eu acredito que o processo de compras, e não digo falências, mas vamos lá, Lages, hoje a gente conta com aproximadamente 160, 170 mil habitantes. 160, é um bom número, eu acho. Eu acho que é aproximadamente isso, as últimas informações. 26 unidades, com certeza algumas são muito pequenas e algumas muito grandes. Talvez escritórios pequenos e outros consolidadas na cidade. Perfeito. Esse movimento vai fazer com que algumas acabem indo para outras cidades da região próxima.
Uhum. Então, o mercado não incide compra, necessariamente, vamos sair todo mundo comprando. Não. Mas eu entendo que daqui a pouco eles mesmos vão entender, não vamos manter um escritório lá. As empresas, tanto que os escritórios são pequenos, justamente porque o custo é baixo. Então, é uma operação que, digamos que vai ficar fácil descontinuar. Entendo. Se for. Eu digo nem descontinuar, talvez mudar para uma cidade vizinha, tentar atingir um outro público. Talvez não só na graduação, no ensino à distância, talvez na pós-graduação, numa turma de mestrado. Uhum. Então, depende, talvez, da unidade. O que aquela instituição busca na região? Ou ela quer taçar com a marca lá? Com essa nova abertura do Ministério da Educação que eu falei no começo, talvez o que vai acontecer? Esses 26 vão passar para 30, 36 aqui na nossa região. Uhum. Puxa, mas digamos que o número aumente, o número atual já é bastante grande. Sim, né? é bem considerável, né? Então, eu fico pensando, o que acontece com, por exemplo, instituições tradicionais, que estarão cercadas por todos os lados, né? E com custos diferentes desses escritórios ou pequenas instituições, etc. Né? Eu acho que a solução via mercado talvez seja inevitável, mas é uma solução um tanto cruel, digamos assim, né? Sim, dolorosa, né? Dolorosa. Né? O que os grandes vão fazer? Eles apostam na estrutura que tem, Claro. na qualidade de ensino. Eu sempre falo também, o grande não é grande à toa, né? Que com certeza ele tem qualidade no ensino. Claro. Durante os anos que ele existe, ele fez com que o mercado entendesse isso. Uhum. Então, muitas vezes os pequenos acabam não tendo espaço. Tem uma pequena parcela da fatia, mas o grande continua com a sua estrutura e a sua grade de professores capacitados, a qualidade do ensino, o material didático que apresenta. Isso faz a diferença ainda. E aí a marca, né? A marca, querendo ou não, quando ela está bem, como vamos dizer, enraizada na região, certo. O boca a boca é o maior marketing que existe de qualquer empresa, inclusive na educação, né? Essa questão de marca, eu tenho a impressão, não sei, queria saber a sua opinião, ela está começando a se consolidar, né? Quer dizer, o empresário, ele considera um pouco mais, né? Se o seu funcionário foi, digamos, formado, né, profissionalmente numa instituição X, grande ou boa ou tradicional, e uma outra que acabou de chegar, digamos assim. Porque existe a questão da relação da instituição com a economia e a tradição local, não acha? Sim. Imagina, muitas vezes o empresário, quem vai contratar, nem sabe que empresa é essa que o cara fez a formatura. Então, gera até a dúvida, isso existe? Será que esse certificado pode ser verdadeiro ou não? Claro que hoje em dia, com a internet, fica fácil a gente entrar lá na internet e procurar aquela determinada instituição, saber se tem ou não, e até informações, o telefone vai acabar achando. Mas a primeira impressão, que a gente brinca que é a que fica, acaba dando choque. Tá, mas que instituição é essa? De onde é? E, contrapartida, o empresário sabe que precisa de investimento na cidade para poder vender o produto dele, a matéria-prima, o serviço. Então, com certeza, a gente tem que valorizar o que é de casa. Se tal determinada empresa está na cidade, fez um investimento, os professores são da região, então circula a região. A gente quer que a região onde a gente está localizado sempre cresça. Onde a gente mora, que cresça, que seja o melhor do mundo, né? Como diz. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta genérica, mas é uma pergunta que muita gente discute e as respostas são as mais variadas possíveis por uma questão que talvez pudesse ser colocada, na minha opinião, em termos mais práticos. O que poderia ser feito com o objetivo de melhorar a posição do país nos rankings internacionais numa hipotética reforma universitária? O que nós podemos ter feito? Tem alguma coisa importante que, por exemplo, nos dedicarmos mais à pesquisa, por exemplo, ou mudarmos os currículos, tá? O que, na sua opinião, poderia ser feito? Eu entendo que talvez uma mudança drástica nos currículos. Por quê? Porque eles talvez são muito regionais hoje. Determinada região trabalha com uma cultura, então a gente teria que ser, como eu posso falar, ter um entendimento não genérico, porque parece superficial, mas que tu possa sair daqui da região do sul e para a região do norte
e o aprendizado seja muito parecido. É, O conhecimento tem que ser isso. Mas isso não faria com que um currículo viesse imposto de cima, digamos, o currículo é esse, e trabalhamos aqui assim. Seria isso? Não. Não? Não pode, né? Mas é que, vamos dizer que quando tu se forma em administração, você sabe de tudo um pouco. Quando você se forma em direito, você sabe muito de direito. Quando se forma em contábeis e assim sucessivamente. Claro que não dá para generalizar todos os cursos, a área da saúde, por exemplo, não dá para... Mas o que eu falo é isso, o administrador sabe um pouquinho de direito, um pouco de finanças, um pouco de contábil, um pouco de marketing. Chego a brincar às vezes que deveríamos primeiro fazer faculdade de administração e depois escolher outro curso. Porque embora você tem que administrar, não importa se é uma clínica, se é um escritório, se é uma contabilidade. Então, eu entendo que talvez esse movimento devesse haver, onde a pessoa tivesse uma visão ampla, ou cadeiras dentro das grades, como se falou, vamos mudar as grades. Não vamos mudar, mas vamos acrescentar, talvez, algumas cadeiras que possam tornar essa visão mais ampla. Mas seria melhor a visão mais ampla ou a visão mais específica? Não, as duas. As duas. Mas é que o específico em determinada área tem que ter o geral. Bom, o Ele MEC sempre vai do macro para a ideia que vai do macro mínimo. Aparentemente o MEC pensa mais ou menos assim, porque ele tenta impor 50% do currículo e 50% fica, digamos assim, a critério da instituição. Mas o resultado, como nós estamos vendo o resultado ao longo do tempo, eu tenho sérias dúvidas a respeito. Ou então a questão remete ao ensino primário. Será que é isso? Ao ensino secundário, digamos. Né? Eu vou fazer uma comparação do MEC com o pessoal da OAB. Os cursos da OAB são muito mais fiscalizados. A OAB ela tem um critério maior, ela ajuda a cuidar dos cursos. O MEC tem a parte onde ele cuida de todos os cursos, de todas as instituições. Só que ainda acredito que faltaria ali, ele teria que estar mais junto. Não simplesmente, talvez, em alguns momentos, mas esse acompanhamento. Tá certo. Não dá para medir o que a gente não acompanha, mais ou menos nesse sentido. Eu estava conversando com alguns colegas esse tempo e nós temos realmente notado que a OAB tem uma postura bem mais rigorosa e profissional. Os médicos também têm alguma coisa semelhante e aparentemente os engenheiros, não sei se todas as engenharias, também estão se orientando para essa direção, ou seja, de mais rigor, né, para conceder o direito de exercício da profissão. Mas as outras eu não tenho essa impressão, não. Eu tenho essa impressão que outras profissões e outros cursos superiores estariam caminhando nessa direção de mais rigor, de mais exigência, ou não? Não consigo enxergar esse ponto também. Não. Percebo realmente os conselhos, na verdade, aí os conselhos das engenharias, eles tendem a trabalhar nisso. Talvez se houvesse uma regulamentação nos dando mais poder aos conselhos, eles pudessem fazer esse papel, que seria bem fundamental. Seria mais um braço, digamos que, do Ministério da Educação, onde ele pudesse auxiliar nessas instituições de menor porte, menor tamanho, localizadas em, por exemplo, cidades do interior, que talvez a fiscalização seja muito pequena. É verdade. Uma coisa que me ocorreu, Sr. Schneider, é que em boa parte de cursos universitários e de pós-graduação nos Estados Unidos, os alunos não têm propriamente currículos para aprender e digerir, etc. Eles têm problemas para resolver. O que o senhor acha dessa metodologia? Ao invés de entregarmos aos alunos uma quantidade grande de conhecimentos, e às vezes bastante amplos também, nós decidirmos pedir aos alunos que resolvam este problema, que leva meses, etc. O senhor vê alguma possibilidade nisso? Na graduação? Talvez não, ou talvez sim.
Na graduação, sim. Já existe, não me recordo o nome agora, mas na cidade de Foz do Iguaçu já tem uma instituição trabalhando nessa linha. Ah, é? Eu tive a oportunidade de conhecer a metodologia, realmente é bem dessa forma mesmo, as empresas da região trazem o problema. E o resultado é bom? O resultado é bom. É. Só que isso não é possível em todos os cursos. Entendo. Hoje, lá a gente se fala que não existe mais aula. Não tem mais o professor. Por quê? Porque o professor senta junto com o aluno para resolver o problema. Entendo. Então, isso é uma mudança de cultura muito grande, muito drástica. Imagina, você tem que mudar a cabeça do professor para que ele aprenda a não dar mais aula. E aí teve questionamentos que eu ouvi. Tá, o professor perguntando, quando estava sendo capacitado para esse tipo de metodologia, tá, e quando eu não souber responder, o que eu faço? Você senta junto e aprende. Foi o que foi dito, professor. Então, assim, teve cursos, novamente, nada contra o direito, que não deu certo. Ah, é mesmo? A pessoa do direito entende que não tem, que tem que dar a aula. Então, e aí o que aconteceu lá? Esse movimento vem acontecendo, está sendo, digamos que um teste sendo feito com alguns cursos. E o bom de lá, o que aconteceu com a evolução dessa metodologia de aula, é que cursos, digamos que de administração, sentiram dificuldades em resolver um problema de uma indústria, juntaram com o pessoal de engenharia para criar uma peça onde resolvesse um problema lá de segurança do trabalho de determinada indústria. Então, foi bem interessante. E aí, hoje, com o nosso modelo atual, fica difícil um aluno de uma instituição dessa sair para uma atual. Porque um problema que ele tem lá, ele equivale a um percentual de uma análise de balanço de uma matéria, de uma cadeira de contabilidade. E a teoria, talvez... E aí ele não fecha uma grade, né? Para uma matéria lá de cálculo. Entendo. Qualquer matéria específica de algum curso, ele com um problema, ele não fecha ela 100%. Como é que eu vou transferir um aluno desse para uma outra instituição? Onde a carga teórica é bem mais pesada. Exatamente. Né? E aí, nesse método, não existe mais nem sala de aula. Você está numa mesa redonda com as pessoas resolvendo problemas. Bom, me parece que esse método, ele fica muito bem, a minha impressão, que não sei se está correta para o ambiente brasileiro. Na pós-graduação, lato e estrito, funciona muito bem. Isto é, já se aplica um pouco daquela carga de conhecimento que veio da graduação, né, lá na pós, através da resolução de problemas. E não da discussão de teorias, etc., e aprender teorias. O senhor acha que é assim mesmo? Sim. Acontece também. É que a maturidade, quem faz uma pós-graduação, é outra, né? A pessoa já passou por uma graduação, muito possivelmente já está alocada no bom trabalho, então ela precisa disso para crescer profissionalmente na sua carreira, ou ela está buscando um outro conhecimento, eu quero mudar de vida, então vou fazer uma pós-graduação em outra área para ter o conhecimento. Verdade. Mas lá realmente se adota bastante dessa forma. Uhum. Deixa eu lhe perguntar que nós estamos falando de modelos, né? Nós estamos presenciando aqui no Brasil, de um modo, genericamente falando, assim, um modo bastante geral, que há uma certa estagnação de cursos presenciais. Aí, ao mesmo tempo, nós percebemos que há um crescimento agressivo dos cursos à distância. O senhor acha que essa é uma tendência permanente ou lá na frente nós vamos ter que mudar? Porque a responsabilidade do estudante, quando estuda por sua conta, praticamente ou quase sem o auxílio de professor, né? Apenas um monitor uma vez por semana ou algo assim, talvez não seja suficiente para o nosso padrão de estudante brasileiro. Qual é a sua opinião? Realmente é uma diferença grande. O ensino presencial tende a... O mercado hoje mudou, né? Antigamente era ensino presencial e pouco ensino à distância. Mas hoje o mercado já inverteu. Hoje já temos mais ensino à distância do que o presencial. E o mercado está entendendo... Qual é a proporção, professor, mais ou menos? Não saberia. Para não falar... 60 a 40? Besteira, é melhor não falar. Ok, tá certo. Eu estou um pouco surpreso com a sua informação de que tem mais alunos no à distância do que no presencial. Não digo que mais, mas hoje a procura está maior. Entendo. No ensino à distância. Ok. Por quê? Pela flexibilidade, né? Claro. De tu não estar numa sala de aula hoje de segunda a sexta-feira, todas as noites. E engraçado, porque o ensino à distância no passado era um público um pouco mais velho. Hoje o público jovem já procura.
E aí, a questão de estudar sozinho ou não, hoje no ensino à distância você tem que estudar mais, porque tu te obriga a ler, a estudar, a participar. É claro que existem algumas instituições que o ensino à distância é um pouco diferente. O que é um pouco diferente? Só estuda em casa, assiste vídeos, e aí vai a cada 6 meses para a instituição fazer prova. Já existem outros que não, que você tem que ir semanalmente. Então ali você cria um vínculo com a turma, com o professor tutor. Então tem a convivência com as pessoas, que acho que é o essencial para qualquer ser humano, né? Então esse ensino à distância vem se tendo um diferencial perante os outros. Inclusive instituições grandes a nível Brasil que trabalhavam com ensino à distância totalmente online, já se fala em semipresencial de novo. Que traga o cara um dia para semana, uma vez por mês. Então, esse mercado, ele já saíram recentemente notícias na Folha de São Paulo, Valor Econômico, falando do mercado semipresencial. Por quê? Porque o vínculo, tu tem que ter o vínculo de convívio com as pessoas. Entendo. O networking dentro da sala de aula, em algum momento tem. Quando tu tem online, o ensino à distância é um caminho sem volta. Se hoje já se opera à distância. Então, quando a gente imagina que se opera uma pessoa à distância que vai salvar a vida dela, então... digamos que aí o ensino à distância se torna até fácil, né? Entendo. Então, esse é o mercado que eu venho entendendo como um crescimento grande. Mas se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com países emergentes como o Brasil e países desenvolvidos, o nosso modelo é o modelo que eles também praticam, ou o nosso modelo nós estamos reinventando a roda e criando alguma coisa, digamos, original. O nosso modelo vai ser 60-40 baseado em ensino à distância. Mas nos Estados Unidos e na Europa, 80-20, no ensino presencial, 80 e 20 no... Nós estaríamos caminhando, nós estaríamos trilhando um caminho que talvez no futuro a gente se arrependa ou não. 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 Entendo que não vamos se arrepender. E o ensino à distância, se a gente parar para pensar, é mais velho do que o presencial. Lembra dos telecursos? Que você recebia o caderninho em casa, preenchia e mandava lá? E a evolução do ensino à distância é isso. Só que antigamente não existia internet. A gente não fazia algo via internet. E como é que está na Europa e nos outros países emergentes? Por exemplo, países emergentes, estou falando da África do Sul, da Coreia do Sul, da China, da Rússia. Esses países praticam esse modelo de ensino à distância? Eu não tenho informação? Muito detalhada. E os países ricos também, eles fazem esse modelo? Ou lá é o tradicional? O tradicional... É o tradicional. Impera, mas, né? então, se nós somos os originais do mundo emergente e do mundo rico, nós não poderíamos ser aquele soldado marchando diferente no fim da fila? Não deve, né? Pela quantidade de pessoas no Brasil, pelo crescimento. Os investidores estrangeiros estão vindo apostar na nossa educação. Entendeu? É um movimento de grandes fundos, grupos internacionais estão vindo para o Brasil. Entendeu? São grupos que não vão botar dinheiro em algo que eles não têm certeza que vai dar certo. Desculpe, a minha pergunta é um pouquinho cruel, né? Um pouquinho cruel, provocativa. Deixa eu lhe perguntar, a sua instituição tem uma presença muito forte, né? Com uma grande quantidade de alunos no país todo no ensino à distância. E alguma mudança à vista, por exemplo, na nova unidade aqui em Lages? Existe alguma, digamos, percepção que temos que voltar um pouco ou algo assim? Ou não? Essa é a estratégia ensino à distância. É isso mesmo? Falar um pouquinho agora, Sim. se o senhor me permite, da instituição. Ela realmente tem um forte crescimento no ensino à distância. Mas, por exemplo, em Lages, recentemente, faz 2 semanas que a gente mudou para a nossa nova unidade, que fica no Lages Garden Shop. E estamos implantando todo o nosso polo, 100% saímos do antigo endereço para essa nova unidade. E estamos trazendo para Lages os cursos presenciais. Estamos trazendo 5 cursos na área presencial. Mas eles representam, digamos assim, no geral, o quê? 20% ou algo assim? Ou menos? Hoje, como estamos trazendo, então digamos que é 0. Mas a ideia deles, em Lages, né, porque nós não temos nada, é que a gente possa alcançar um outro público aqui na região. Claro. Digamos, assim como os nossos concorrentes vêm para cá, a gente quer brigar com quem já está aqui também, na área do ensino presencial.
Então, a unidade ficou fantástica, né? Uma unidade em shopping, não é uma unidade pequena, tem aproximadamente 5 E é uma mil questão, metros. não é algo original, assim, uma instituição de ensino num shopping, aliás, um shopping muito bonito e elegante, né? Não é uma coisa assim original, né? É uma experiência ou não? É uma experiência. É uma experiência. Que podemos dizer que em 2 semanas já está dando certo. Ótimo. Inclusive Ok. é uma experiência e é uma identidade visual nova da Claro. nossa marca, Certo. da marca Uniaselv. No shopping, por que a nossa é diferente? Sempre quando tu vê uma unidade em shopping, tu vai ver que ela é muito pequena. Talvez comporte lá no máximo 1.000, 1.500 alunos. Nós já temos hoje 4.000 alunos. Shopping. E ela tem possibilidade de expansão gigantesca com o presencial, que é aula de segunda a sexta, então é inevitável que o que o aluno vem por dia do ensino à distância, ele vai vir todo dia, né? É interessante que quando se fala, digamos, numa situação de ensino no shopping, dá a impressão realmente de uma pequena unidade, né? Isso. Porque a gente visualiza as lojas todas, etc., e não visualiza, digamos, a parte interior do shopping, onde tem um grande espaço disponível, né? Professor Schneider, deixa eu lhe perguntar a respeito de uma queixa que nós temos ouvido assim com grande frequência aqui na nossa região. Nós próprios nos flagelamos com a ideia de que a mão de obra na região, talvez nem tanto em Lages, mas na região toda, a mão de obra nossa tem uma qualidade muito baixa. Na sua opinião, digamos num cenário de 5 anos, o senhor vê modificação nisso aí? A mão de obra vai se tornar melhor num cenário de longo prazo? 3 anos ou 5 anos? Vou falar a minha percepção. Eu estou Claro. aqui na cidade há Perfeito. 2 meses e meio aproximadamente, né? Vim da cidade de Blumenau, Claro. onde eu trabalhava na unidade de Blumenau, assumindo a unidade aqui de Lages. Estou gostando muito da cidade, me chamou muito a atenção, uma cidade assim muito organizada, muito limpa, muito segura, né? Claro que toda cidade tem o seu problema de segurança. Claro. Talvez para quem está aqui há mais tempo não tenha essa percepção de segurança, mas eu gostei muito dela, senti uma cidade muito segura. A introdução que eu estou tendo na sociedade, com as pessoas, percebo que lá está evoluindo. Inclusive, esse movimento de instituições de educação aqui contribui muito com isso, que esse crescimento. E eu acredito que a mão de obra vai, sim, nos próximos 3, 5 anos evoluir. A gente vai ter áreas, vai sair da característica, talvez, que já teve no passado, onde se falava muito de madeira, que era um trabalho que, estou falando exatamente o que eu ouvi falar, que não se precisava de mão de obra qualificada, que era um trabalho um pouco mais bruto. É verdade. Esse movimento está acontecendo. A evolução da cidade, na região, o que ela representa para a região. Além disso, o perfil da cidade já se alterou bastante, né? Assim como o senhor falou com toda razão, o perfil madeireiro, né? Extrativo e baseado também na pecuária, hoje perto de 2/3, talvez até um pouco mais, já vem da indústria de alimentos e bebidas. Ou seja, os outros setores perderam bastante importância. Então, na cidade de Lages, na região, esse padrão continua. Isto é, baseado em madeira, em reflorestamento e pecuária, né? Mas aqui em Lages já mudou bastante. E é por isso, talvez, que o pessoal fale de uma certa inadequação da mão de obra em função da necessidade dessa nova, digamos, posição industrial, né? Então, por isso é uma pergunta que eu lhe fiz, que se vai mudar realmente. A sua opinião é que muda, né? Com Sim, certeza. Muda, ela evolui, né? Claro. Assim como há anos eu já estive em Lages. Lages, para quem vem da região do Vale, passeio, né? A gente vem para sentir o frio de vocês, para ir nas pousadas, nos hotéis fazendas. Então, eu já percebi mudanças dos tempos que eu vim para cá, para agora, sabe? Os acessos, as vias Claro. dentro da cidade, elas te levam ao centro com vias bem projetadas, bem estruturadas. Isso a gente não vê em outras cidades. O trânsito, como diz, aumenta, mas a quantidade de ruas e possibilidades continua a mesma. E aqui eu percebi que houve esse movimento aqui. Talvez você possa precisar, se foi nos últimos 3, 4 anos, quanto tempo faz. Porque como eu vim a passeio e agora estou Claro. permanente na cidade,
Então eu percebo que tem um potencial muito grande. E agora, explorando aí alguns eventos que eu acompanhei na cidade, vai se explorar mais essa parte turística do turismo de aventura, do inverno. Acho que Lages vai despontar como uma cidade polo do turismo do inverno. Excelente. Nós gostaríamos de agradecer ao professor Guilherme Schneider, que é o diretor da unidade da Uniaselv aqui em Lages, que está de casa nova. E gostaríamos de dizer ao nosso telespectador que, se quiser rever este programa ou programas anteriores, basta ir ao YouTube e digitar Imagem TV e você terá todos os programas disponíveis imediatamente. Nós convidamos a você, estudante, empresário e outras pessoas que se interessam pela economia, a se encontrar conosco aqui semana que vem. Até lá!